O setor de energia elétrica sobe mais de 40% nesse ano. E aí, será que ainda tem empresa barata nesse setor? Vou falar um pouco sobre alguns pontos em relação a esse setor, algumas empresas que eu já considero caras, outras que eu vejo como uma bela oportunidade no momento, ainda mais depois dessa forte alta do Ibovespa, com uma alta de quase 22% desde o início do ano. Então, vem comigo para o vídeo. Primeiramente, vamos olhar um ponto aqui desses dados do BTG que mostram que o setor de serviços básicos, aqui incluem o setor de saneamento e o setor de energia elétrica, eles estão a mais de um desvio padrão acima das suas médias históricas dos últimos 10 anos. Observem que a média do período foi de 9,9 vezes. Hoje, o PL projetado para os próximos 12 meses está em 12,6. Então, existe uma precificação acima do normal em relação a esse setor. Então, pode ser que quem está comprando agora esteja comprando em um preço ruim. Essa estimativa, eu sempre falo isso com vocês. Isso é mais relativo também a custo de oportunidade. Porque muitas vezes você está comprando uma empresa que vai entregar uma inflação mais 8%, enquanto o Tesouro IPCA está entregando inflação mais 7,5%. Então, meio que você estaria se posicionando em um ativo de risco, de alta volatilidade, que são ações, enquanto que o próprio Tesouro está tendo uma taxa bem parecida com ela. Mas é aquela história, senhores. Muitas dessas empresas podem até continuar subindo ou subir e em algum momento ficar de lado, como aconteceu com várias empresas de energia elétrica nos últimos anos. Vamos em algumas que eu considero boas empresas, mas esse preço atual não é que eu colocaria na minha carteira, nem recomendaria elas para os meus clientes. A primeira empresa que eu acho excelente é a CEMIG. Vários influenciadores aqui no YouTube falavam que ela estava pagando aquele yield de 17%, mas não é realidade. A CEMIG vai conseguir pagar ali por volta de 6 a 6,5% no máximo, por conta de altos investimentos que eles estão fazendo, e esse yield que era do passado estava com efeitos não recorrentes de vendas de ativos. Então era por isso que estava totalmente distorcido e eu destacava várias e várias vezes. Até o momento atual existe ainda distorção no PL da CEMIG, então esse PL deve subir para casa de quase 8 vezes, quando esse balanço ficar um pouco mais limpo desses efeitos não recorrentes. E se olharmos aqui rapidamente, podemos ver que a CEMIG é uma empresa que atualmente tem uma dívida bem controlada, ela vai entrar em um momento de bastante investimentos. Hoje, a dívida líquida sobre EBITDA dela está na casa de 1,15 vezes. A própria empresa já destacou que até 2028 devem alcançar uma dívida líquida por EBITDA na casa dos 2 a 2 vezes e meia. Então, já podemos esperar altos investimentos em relação à empresa para os próximos anos. A outra empresa que eu quero destacar nesse vídeo, que eu considero uma excelente empresa também, e eu acho que ela está num preço caro atualmente, é a Engie. A Engie hoje está cotada a R$ 41 e ela deve sim entregar dividendos na casa dos 5%. O mercado já estima que vai ter uma queda de resultados para os próximos anos por conta também dos altos investimentos que a empresa já declarou que vai fazer nos próximos anos. Existe essa possibilidade de uma queda pontual no lucro por conta de mais alavancagem da empresa e mais investimentos, principalmente no seu principal ramo de atuação, que é na geração de energia elétrica. Mais tarde no vídeo eu vou falar para vocês o meu preço teto para cada uma delas. Se olharmos alguns indicadores da Engie, vocês podem ver o motivo da Engie ser cotada a um PL mais elevado que a outras elétricas, principalmente em relação a geradoras. O PL da Engie sempre rodou por volta de 13 vezes. Observe que a média do PL dos últimos 10 anos é na casa de 13 vezes lucro, porque é uma empresa que tem uma rentabilidade sobre o seu patrimônio líquido bastante elevada. Observem que o ROI médio da empresa está na casa dos 30% e teve essa queda pontual por conta principalmente de mais alavancagem que a empresa está tendo no presente momento. Observem que a dívida líquida sobre a EBITDA da empresa está no seu topo histórico. Ela ainda destaca que vai investir mais ainda e provavelmente essa dívida pode aumentar ainda mais. E a Engie sempre foi uma excelente pagadora de dividendos, mesmo o dividendo atual não sendo tão atrativo, mas atualmente o payout dela está na casa dos 40%, que ela reduziu o payout para começar esses fortes investimentos, mas ela sempre foi uma empresa que pagou bem perto de 100% de payout. Observe que em vários momentos ela pagou mais de 80% de payout em relação ao seu lucro. É aquela história que acontece com toda empresa de energia elétrica. Ela tem um período de baixa alavancagem, maiores payouts
onde ela distribui mais dividendos, investe menos e a alavancagem está mais controlada, e períodos onde ela reduz o payout, investe mais, a alavancagem sobe mais e aí os dividendos ficam menores. Então, quem tem uma visão de médio a longo prazo é uma excelente empresa. Eu atualmente não acho ela barata, mas obviamente por conta desses pontos que eu destaquei no momento. Claro que, dependendo do preço no futuro próximo, vai que ela volta a cair de novo para perto de R$ 30 e já está perto do final do seu ciclo de investimentos. Aí sim, na minha opinião, faria sentido eu colocar na minha carteira e também recomendar para os meus clientes. Como eu ainda sei que a própria empresa fala que os investimentos vão seguir pelos próximos anos, eu acredito que ainda dá para esperar um pouco por melhores preços para assim começar a montar uma posição relevante na empresa. A terceira empresa que eu quero comentar é a ISA Energia. Eu sei que vários de vocês têm essa empresa na carteira. A ISA Energia tem o potencial de entregar um yield bem acima de 9%, mas acredito que para o ano que vem deve cair um pouco esse dividendo por conta do aumento ainda mais da sua alavancagem. Então, ela precisa fazer vários investimentos por conta do fim da sua indenização que vai acontecer nos próximos anos. Vai ocasionar uma queda brusca na receita da empresa. Então, ela está focando fortemente nos investimentos, aumentando consequentemente sua alavancagem, e isso vai sim bater no lucro líquido da empresa, porque maior alavancagem, maiores despesas financeiras, menor lucro líquido. Eu pessoalmente não vejo como uma empresa barata do setor de transmissão de energia elétrica. Obviamente que o carrego dela ainda segue atrativo, mas com a possibilidade do aumento da alavancagem ainda mais, ela pode sim ter uma diminuição desse dividend yield. É um ponto a ficar bem frisado em relação à empresa. E se olharmos aqui alguns indicadores, podemos ver que a dívida líquida sobre EBITDA está também no seu topo histórico. Obviamente que essa daqui da ISA Energia, ela tem uma distorção porque está do balanço IFRS. Se você olhar lá o balanço regulatório da empresa, essa dívida líquida sobre EBITDA está mais de 3,5 vezes, está quase 4 vezes. Então já está bastante elevada, igual também a da Taesa. Só que a diferença é que a Taesa, que eu vou comentar a seguir, ela está saindo de um ciclo de investimentos e pode reduzir bruscamente essa dívida líquida para os próximos anos, enquanto a ISA ainda não tem uma previsão exata, concreta, de quando vai acabar esse ciclo de investimentos. A outra transmissora que eu quero destacar nesse vídeo é a Taesa. Eu já fiz um vídeo recente sobre Taesa falando sobre a possibilidade grande dela pagar mais de 10% de dividend yield e reduzir sua alavancagem para os próximos anos por conta do final do seu ciclo de investimentos. Então ela vai ter poucos investimentos para fazer agora nesse curto prazo, a dívida está mais alongada, então ela vai conseguir quitar bastante dívida de longo prazo, reduzindo assim os seus juros, possivelmente reduzindo essa alavancagem da empresa, ela vai conseguir captar mais leilões de transmissão, sendo que vários dos seus pares concorrentes estão também com uma alavancagem bastante acentuada. Esse é um trigger que eu vejo que é bastante interessante em relação à Taesa, porque pode ser que ela consiga, nos próximos 3, 4 anos, bons acertos em leilões de transmissão por conta da baixa alavancagem da empresa, principalmente em relação aos seus pares. Taesa subiu quase 12% no ano, é por conta principalmente dessa entrada dos novos projetos dela em funcionamento e essa receita entrando no balanço do ciclo 25 e 26, que vão aumentar bastante o lucro da empresa. Eu já falei naquele outro vídeo, vou deixar aqui no card para vocês. Então isso são alguns triggers que vão possibilitar essa redução brusca de alavancagem da empresa para os próximos anos. Se olharmos para os indicadores da Taesa, também igual a ISA Energia, aqui é o indicador IFRS e ele tem algumas distorções. Se olharmos para o balanço da Taesa, ela está com uma dívida líquida sobre EBITDA de 4 vezes. Então, essa dívida líquida sobre EBITDA, eles já destacaram que deve ser reduzida bruscamente para os próximos anos por conta de menores investimentos no curto prazo. Então, esse é o ponto que a Taesa já destacou que vai acontecer nos próximos anos. É uma empresa que nesse ano vai pagar sim um dividendo bem próximo desses 8%, e para o ano de 2026 e talvez 2027,
ela tem bastante capacidade de pagar mais de 10% de yield nas cotações atuais. E essa outra empresa que ficou bem famosa por conta que o Barsi investe nela é a Auren Energia. Eu, pessoalmente, ficaria bem longe dessa empresa, principalmente para investidores iniciantes, investidores que não tenham um patrimônio já consolidado, porque, entendam, senhores, a diferença de você para o Barsi é que o Barsi já tem todo o patrimônio dele consolidado. Ele não precisa que o patrimônio dele suba de 4 para 8 bilhões, ele já tem 4 bilhões. Então eu vejo que muitas pessoas têm um patrimônio pequeno e vão lá e se aventuram com esse tipo de empresa, porque ela ainda tem uma dívida extremamente elevada, é quase 8 vezes de dívida líquida sobre EBITDA. Então, ela precisa desalavancar totalmente para que esse lucro comece a ficar positivo. Vocês podem ver que o PL dela é até negativo, porque ela está tendo prejuízo por conta de despesas financeiras. Então, eu pessoalmente ficaria longe dessa empresa, ainda mais para investidores iniciantes. Essa empresa precisa de ter uma visão de médio a longo prazo para você estar alocado nela. Então, é somente aqui um adendo, não vou nem olhar os indicadores dela, porque são extremamente ruins por conta da alta alavancagem da empresa. E uma empresa que eu sigo de olho para colocar na minha carteira é a Celesc. A Celesc hoje, mesmo com essa alta de quase 35%, eu considero ela ainda extremamente barata, principalmente com os novos ajustes tarifários que vão entrar em vigor agora para o segundo semestre de 2025. Então, vai aumentar bruscamente as receitas da empresa e, consequentemente, o seu lucro. A Celesc também está em um ciclo de investimentos e uma alavancagem relativamente alta, mas ela, por conta da sua precificação extremamente baixa, ela ainda consegue pagar um dividendo bastante elevado. Obviamente que não vai ser esse dividendo na casa dos 11%, mas vai ser um dividendo bastante elevado. Observe que para a Celesc, o dividendo esperado para esse ano de 2025 fica na casa dos quase 7%, 6,47%, e para o ano que vem vai ficar na casa dos 7,56%. Mas lembrando que ela está pagando apenas 35% de payout por conta dos investimentos que ela vem fazendo também. Mas para 2026, com esse aumento tarifário, o crescimento esperado para a Celesc, o PL projetado dela estaria já na casa dos 4,4 vezes. E o PL projetado para esse ano de 2025 fica na casa dos 5,14. Então, meu preço teto para a Celesc é de R$ 120 e a Mais Segurança é de quase 16%. Então, é uma empresa que eu vejo com uma das baratas do setor de energia elétrica. É uma empresa que tem mais risco, porque é uma empresa de distribuição e também geração, bem parecida assim com a CEMIG. Também as duas são estatais, por isso que tem o PL geralmente um pouco mais baixo que outros pares, mas observem que, olhando a projeção do PL, hoje ela estaria com PL de 4,40, enquanto a CEMIG, que também é uma estatal, que também está no ciclo de investimentos, tem um PL de quase 7 vezes. Então, esses são os pontos a se atentar em relação às duas. Hoje, a Celesc, também sendo estatal, ela possui uma precificação bem mais atrativa que a CEMIG. A CEMIG também, para 2026, vai pagar quase 7% de yield. O PL dela, como eu falei, de 6,95. Meu preço teto é de 10,25. Não tem mais segurança aqui para a CEMIG. E Engie para 2026, eu espero 5% de yield, porque ela vai manter ainda o ciclo de investimentos e a alta alavancagem. O PL dela vai ficar na casa de 11,37 vezes. Meu preço teto projetado é de R$ 39,00, 5% de mais segurança negativa. Então, sem mais segurança também para a Engie. Eu nem coloquei aqui a Auren, porque a Auren eu já destaquei que eu nem olho e nem recomendo para os meus clientes. Em relação às transmissoras, a Is Energia para 2026, como eu falei, eu espero uma queda nos resultados por conta da maior alavancagem, que vai seguir subindo para 2026. O PL da Is Energia fica de 9,27, bem diferente daquele PL que vocês viram lá, de 4 vezes, porque lá está o PL IFRS, aqui é o PL regulatório. Então, aqui corresponde exatamente à geração de caixa da empresa. Meu preço teto para a Is Energia é de R$ 22,00, 8% negativo de margem de segurança, sem margem de segurança para a Is Energia. A Taesa, eu aumentei meu preço teto, principalmente por conta dessa grande possibilidade de redução de alavancagem por conta do fim do ciclo de investimento da Taesa. O preço teto saiu de R$ 32,00 para R$ 36,00. Mas o mercado já foi e precificou rapidamente a empresa. Mas é aquela história, senhores, não precisa ter pressa para comprar nenhuma empresa.
principalmente que ainda temos várias empresas baratas, não do setor de energia elétrica, né? Mas como o setor de seguros, até mesmo o setor bancário ainda possui várias opções baratas. É o meu ponto de vista, geralmente eu uso esse ponto de vista para não precisar ficar pagando tão caro, porque vai chegar um momento que pode ser que o mercado vá e precifique essas ações de uma forma ruim, como já aconteceu no passado. Para 2026, eu espero mais de 10% de yield, estou até sendo bem conservador com essas estimativas, por conta que a receita vai crescer bastante para o ano de 2026, e esse ano de 2025 ela tem capacidade de pagar quase 8,5% de dividend yield. O PL para a Taesa para o ano que vem vai ficar na casa de R$ 9,90, R$ 36,00 de preço teto, e para a Taesa 3 ou 4, R$ 12,00 de preço teto, 0,25 de margem de segurança. E se calcularmos o retorno total que está embutido no preço da ação de todas as empresas, como eu destaquei, a que aparenta estar mais barata é a Celesc, principalmente pelo seu crescimento potencial por conta desses novos reajustes tarifários e também o crescimento esperado dos novos projetos que ela vem investindo. A Celesc tem a capacidade de inflação mais 15%. Obviamente que isso aqui é uma estimativa um pouco mais otimista em relação à empresa, por conta do forte crescimento que deve acontecer no ano que vem. Isso aqui é já pensando para o ano que vem. Isso seria um prêmio de risco de 7,92% em relação aos títulos do governo, que estão pagando inflação mais 7,5%. E se olharmos as outras elétricas, observe que elas estão praticamente em linha, todas elas. Não tem um prêmio de risco tão alto, mas ainda tem um certo prêmio de risco em relação aos títulos do governo, por conta de que a grande maioria delas está com ciclos de investimentos, principalmente essas três aqui, um ciclo forte de investimentos para as três, e a Taesa saindo do ciclo de investimentos. Então a Taesa tem sim capacidade de entregar inflação mais 9% para os próximos anos, somente do seu dividendo e do seu reajuste pela inflação em relação às suas concessões. Então aí, senhores, um vídeo bem completo falando aqui sobre vários pontos em relação a várias empresas. Eu tenho alguns vídeos já atualizados em relação a essas empresas, vou trazer novos vídeos em relação a elas individualmente para vocês. Eu vou deixar aqui no card alguns vídeos que eu fiz recentemente sobre a ISA Energia, a Taesa e a CEMIG. Então, se você é novo nesse canal, se inscreva no canal para mais vídeos como esse. Se você tem alguma dessas empresas na carteira, comenta aqui embaixo para eu saber qual dessas empresas você tem. Eu, pessoalmente, não tenho nenhuma delas. Estou de olho, principalmente na Celesc. Se você gostou desse vídeo, deixa o like para ajudar na divulgação do vídeo e do canal. Te vejo no próximo vídeo. Um forte abraço.